Olá! Esta videoaula nos permitirá recapitular alguns conceitos. Conhecida a função de produção, que no caso deste gráfico mostra a relação entre quantidade produzida Q e quantidade utilizada do fator de produção X, chamaremos de produto marginal ao incremento observado na produção Q, dada uma variação unitária no fator de produção X. Chamamos, portanto, de produto marginal a essa variação ΔQ por unidade de variação em X, ΔX. Reparem em dois detalhes. Quando a produção tende ao máximo, o produto marginal tende a zero. E o produto marginal é máximo quando a função de produção apresenta uma inflexão. Isto é, quando os aumentos na produção, devido a aumentos graduais do fator de produção, deixam de ser crescentes e passam a ser decrescentes. A máxima resposta ao aumento do fator é observável no gráfico na forma de um degrau mais alto. Quando fazemos a variação unitária em x ser bastante pequena, criamos a possibilidade de estudar o produto marginal em qualquer ponto da curva, ao invés de estudá-lo em um intervalo. Podemos então nos referir, nesses casos, à derivada da função de produção com relação ao fator. Pois é exatamente essa infinitesimal variação unitária no ponto que o conceito matemático de derivada trata. Dessa forma, podemos então representar com mais acuidade a curva de produto marginal. Observem nessa curva de produto marginal que o seu máximo acontece quando o nível do fator x corresponde ao nível x1, que por sua vez corresponde ao ponto de inflexão na curva de produção. E que o produto marginal é zero quando o nível do fator de produção corresponde a x3, ou, olhando para a curva de produção, quando ela é máxima. Ou seja, quando aumentamos o fator de produção, por já estar no máximo, a produção não reage. As observações feitas até agora nos permitem estabelecer relações muito importantes. Por exemplo, sabemos agora que estamos aplicando o nível do fator que resulta na máxima produção quando o produto marginal é zero. E sabemos também que nessa situação a variação do produto marginal é negativa se aumentarmos o nível do fator. Isso pode ser observado no próprio gráfico do produto marginal. Observe que a inclinação da curva de produto marginal é negativa quando o produto marginal é zero. O próximo importante conceito é o de produto médio. Conhecida a função de produção, que nesse gráfico é representada em verde, temos que a relação entre quantidade produzida Q e quantidade utilizada X do fator de produção resulta, essa divisão resulta no próprio conceito de produto médio. Então chamaremos de produto médio ao resultado de dividirmos a produção observada pela quantidade empregada do fator de produção. Reparem que para os três pontos ilustrados no gráfico, isso implica em analisar a inclinação de uma hipotenusa, de um triângulo retângulo, que é formado por dois catetos, o cateto nível de produção e o cateto nível do fator de produção, um dividido pelo outro. Podemos então identificar também qual o nível do fator de produção que resulta no máximo produto médio. Nesse caso, o nível x2. Observe que a esse nível x2 do fator de produção corresponde um ponto na função de produção que é apenas tocado por uma reta que sai da origem e toca essa curva de produção nesse ponto. Perceba também que produto marginal e produto médio são iguais quando o produto médio é máximo. Isso pode ser graficamente comprovado pelas inclinações de duas hipotenusas observadas nesse ponto de máximo produto médio. As duas hipotenusas passam pelo ponto na curva de produção que corresponde ao máximo produto médio.
A pequena hipotenusa do triângulo retângulo que surge ao estimarmos produto marginal tem exatamente a mesma inclinação que a hipotenusa do triângulo retângulo que surge ao calcularmos produto médio no ponto x2. Como essas inclinações são iguais, concluímos que produto marginal e produto médio são iguais nesse ponto. É importante observarmos que as curvas de produto marginal e produto médio, então, se cruzam no ponto em que produto médio é máximo. Vamos agora identificar 3 estágios de produção. Esses estágios de produção são identificados em função das propriedades que acabamos de estudar. Chamaremos de estágio 1 aquele intervalo onde o produto médio é crescente e o produto marginal é maior que o produto médio. No gráfico, esse intervalo corresponde a valores de x maiores do que zero e menores do que x2. Chamaremos de estágio 3 ao intervalo onde o aumento do fator não resulta em aumentos de produção. Portanto, o produto marginal é negativo e o produto médio é maior do que o produto marginal, portanto, no gráfico correspondendo a valores de x maiores do que o nível x3. Chamaremos de estágio racional de produção ao estágio 2, que corresponde ao intervalo de valores de x entre x2 e x3. Nesse intervalo racional de produção, o produto médio é maior do que o produto marginal e temos ainda produto marginal positivo. Concluindo agora esta videoaula, vamos estabelecer uma importante conclusão, que poderá ser expressa matematicamente e que envolve o ponto de máximo lucro. Se representarmos o preço do produto pela letra P e o custo do fator de produção, o custo unitário do fator de produção por S, teremos lucro calculado pela diferença entre receita total e custo total. Sendo que a receita total é resultado de multiplicarmos o preço vezes a quantidade, P vezes Q, quantidade produzida vezes preço, e custo total será resultado de multiplicarmos quantidade do fator pelo custo unitário do fator, mais algum custo fixo que eventualmente também seja ou faça parte do processo de produção. Portanto, o lucro nada mais será do que P vezes Q menos S vezes X menos custo fixo. Analogamente ao recurso matemático que usamos para estudar o ponto de máximo produto médio, podemos dizer também que lucro será máximo quando 2 condições matemáticas prevalecerem. Para que lucro seja máximo, a primeira derivada de lucro com relação a x tem que ser zero e a segunda derivada de lucro com relação a x tem que ser negativa. Da primeira condição, derivada de lucro com relação a x igual a zero, resulta a igualdade P vezes produto marginal igual a S, ou seja, a receita marginal tem que ser igual ao custo unitário do fator de produção quando o lucro é máximo. Essa, portanto, é a nossa principal conclusão da aula agora, ao estudarmos maximização de lucro. Interromperemos a aula agora para alguns exercícios de assimilação.